primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, fazendo a correção, dos exercícios que eu pedi na aula passada que vocês fizessem como dever de casa, tudo bem? Bem, o primeiro exercício está na página 17, tá? Eu pedi que vocês fizessem a questão 40. Bem, a questão 40 é uma questão da Mackenzie e ela traz pra gente um poema de Oswald de Andrade, tá? Cujo título é Erro de Português. Bem, vamos fazer a leitura, né? Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Bem, antes da gente partir para o enunciado, vamos pensar aqui sobre esse poema, né? A gente tem o título Erro de Português, e aí qual é a primeira impressão, qual é a primeira coisa que a gente pensa, né, a partir desse título, Erro de Português, né? Sempre que a gente fala em erro de português, a primeira coisa que vem, né, a nossa mente é o quê? São os erros gramaticais, né? Desvio de concordância, de regência, né? Palavras escritas incorretamente, né? Algum erro então de ortografia e tudo mais. Beleza. Quando a gente vai fazer a leitura do poema, o que acontece aqui? Uma quebra de expectativa, né? Entre aquilo que o leitor espera a partir da leitura do título, né? Que ele pensa logo num erro gramatical, e entre o que é de fato, né, trazido aqui como conteúdo desse poema, certo? Beleza? Então o que a gente tem aqui, ó? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Aqui a gente tem uma clara referência ao momento da chegada dos portugueses ao Brasil e a esse processo de colonização, né, de aculturação, né, aqui os índios foram submetidos, né, então o português chegou aqui e vestiu o índio, ou seja, trouxe a sua cultura, impôs a sua cultura aos índios. E é uma brincadeira aqui, né, os portugueses, né, como povo europeu, né, chegaram um dia aqui de chuva, né, então ali tem essa brincadeira, né, com o clima europeu, que é um clima frio e tudo mais. Como eles chegaram aqui num dia de chuva, né, eles aqui vestiram os índios. E se fosse um dia de sol, né, ou seja, mais favorável, digamos assim, aos índios, né, que já eram nativos, né, que já viviam aqui no Brasil, nesse clima tropical, né, se os portugueses tivessem chegado numa manhã de sol, eram os índios que iriam despir os portugueses. Então há uma brincadeira aí também com essa questão do clima, né, europeu e do clima aqui brasileiro, né, e é isso, tá? Feita essa leitura inicial, essa interpretação inicial aqui, a gente pode partir para o enunciado. O enunciado diz assim, ó: podemos dizer que a ambiguidade do título ajuda a construir o significado de desestabilização de tudo que é sério, respeitável e cristalizado. Eu confesso a vocês que eu não gostei desse enunciado, né? Porque traz aqui, né, desestabilização do que é sério, respeitável, cristalizado. Não gostei desse enunciado, achei muito estranho, muito radical, né? Mas enfim, vamos elaborar aqui uma resposta, né? Ó, com base na análise do poema, justifica a sua resposta. Quando ele traz aqui no enunciado ambiguidade, que ambiguidade é essa, gente? A gente tem uma dupla possibilidade de leitura aqui desse título, Erro de Português. A primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Um erro gramatical. Mas da leitura do poema, a gente percebe que qual foi o erro do português? O erro do português foi impor a sua cultura ao povo indígena, certo? E aí, sim, né, o sentido, o significado, né, o sentido desse poema é construído com base, sim, nessa ambiguidade, né, em relação à leitura do título, né. Esse contraste, né, essa dupla possibilidade de leitura aqui desse título é que confere, né, que ajuda, né, na construção do significado, tá? Então, sim, como é que a gente pode responder essa questão, né? Sim,
a ambiguidade, a dupla possibilidade de leitura do título, né? Erro de português, que num primeiro momento a gente pensa que é um erro gramatical, né? Mas que com base na leitura do poema a gente percebe que na verdade, né, se trata de um erro de conduta, né, ali dos portugueses no processo de colonização, de aculturação do povo indígena. Nesse contraste aí, nessa dupla possibilidade de entendimento, né, de leitura do que seria o erro de português, que o texto é construído, que o sentido do texto é construído. Ok? Respondemos? É isso. Bem, vamos passar aqui então para a página 18, né? Na página 18 eu pedi que vocês fizessem questão 42, tá? Pedi que vocês fizessem apenas os textos 4 e 2. Bem, então o texto 4 traz aqui aquelas piadinhas de tiozão, né? Que a gente costuma falar do tiozão do pavê. Então, o bêbado está no consultório e o médico diz: eu não atendo bêbado. Então, quando o senhor estiver bom, eu volto. Bem, o que a gente tem aqui, né? Aquelas piadinhas que hoje em dia até não tem mais graça, né? Essa coisa do humor hoje em dia está muito concentrado nas redes sociais, nos memes, mas por muito tempo, né, as pessoas compravam mesmo livrinhos, aqueles caderninhos de piadas, as pessoas contavam piadas e tudo mais. Bem, qual é a graça aqui, gente? É a exploração justamente dessa ambiguidade gerada, né, na construção do enunciado. Eu não atendo bêbado. Por quê? Porque a gente tem duas possibilidades de leitura desse enunciado, né? Eu não atendo bêbado, né? Quem é que estava bêbado, né? Parece que é o médico, né, que estava bêbado. Eu não atendo quando eu estou bêbado. Eu não atendo bêbado, né? E aí, obviamente, né, essa duplicidade, essa dupla possibilidade de leitura foi explorada aqui com o objetivo de construir essa piada, de tornar esse texto engraçado, né? Então, assim, a gente tem, a partir da leitura dessa frase, eu não atendo bêbado, a gente tem duas possibilidades de interpretação. O médico estava bêbado, né, e disse que ele não atenderia bêbado, ou o paciente estava bêbado, né, e aí ele não atende pessoas bêbadas, pacientes bêbados, né? Então, são esses os dois sentidos, né? O paciente está bêbado ou então o médico está bêbado. E isso é explorado aqui de modo a construir o humor, né? Agora, como é que a gente poderia desfazer essa ambiguidade, essa dupla possibilidade de leitura? Reescrevendo, né, essa frase da seguinte forma: eu não atendo pacientes bêbados, eu não atendo pessoas bêbadas, né? Pronto, aqui a gente eliminou a dupla leitura, né? Aqui a gente sabe que o médico não estava bêbado e sim o paciente, tá? Texto 2. Doutor, já quebrei o braço em vários lugares. E aí o doutor responde: se eu fosse o senhor, não voltava mais para esses lugares. Então, como é que a gente vai explicar os dois sentidos aqui? Quais são os dois sentidos? O primeiro deles é de que a pessoa, né, quebrou o braço em várias partes diferentes. Quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou aqui. Essa é a primeira forma de leitura. A segunda opção de leitura é a de que o paciente, né, ele quebrou o braço em lugares diferentes, em vários lugares por onde ele passou. Então ele foi ao shopping, ele quebrou o braço no shopping, ele foi à praia, depois ele quebrou o braço na praia, então ele quebrou o braço já em vários lugares diferentes, tá? E aí é com isso que é construída, com essa brincadeira, com essa dupla possibilidade de leitura, é que o humor é construído, né, aqui. Por quê? Porque é feita justamente uma brincadeira aí com essa ideia de que ele foi quebrando o braço em vários lugares por onde ele passou e não o quebrou em várias partes, né? Como ele diz ali inicialmente, o paciente diz. Essas questões servem para quê? Para que vocês percebam que a ambiguidade nem sempre é vilã, muitas vezes ela é explorada com o objetivo de construir humor, de tornar um texto engraçado. Então, muitas vezes os memes, as piadas, trabalham com essa ambiguidade, com essa dupla forma, com essa dupla possibilidade de leitura, tá? No entanto, nas redações, em textos informativos, é interessante que vocês eliminem as ambiguidades, porque o texto tem que ser claro, objetivo. Imagine se há uma ambiguidade, por exemplo, uma dupla possibilidade de leitura numa notícia. Isso pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque aí
o acontecimento, a notícia não fica clara, né? E isso pode levar a interpretações tendenciosas, né? Prejudiciais. Beleza? Então, para continuar aqui, né, finalizar a nossa aula, eu vou pedir que vocês abram agora a apostila de vocês na página 19 para a gente estudar, né, o conteúdo trazido aqui na parte, né, no eixo destinado ao estudo da produção textual, na nossa apostila. Bem, aqui na página 18 nós temos, né, algumas informações sobre os textos em quadrinhos e sobre as tirinhas, né? Ambos os gêneros, né, tanto os textos em quadrinhos como também as tirinhas, são cobrados, né, frequentemente aí nas provas de vestibular e tudo mais, tá? Bem, vamos fazer a leitura juntos aqui. Eu vou pedir para vocês marcarem algumas partes, ok? Então, começando aqui, ó, as histórias em quadrinhos são textos literários de entretenimento, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorridas em determinado local e tempo. Embora o maior objetivo seja o entretenimento, marquem aí, em algumas ocasiões veicula uma informação como forma de alertar a população para problemas polêmicos. Então, muitas vezes, as histórias em quadrinhos e principalmente as tirinhas, elas trazem problemas sociais, questões políticas, tá? Então, elas servem para ironizar, para despertar a reflexão do leitor. É o caso, por exemplo, das tirinhas da Mafalda, que são muito cobradas, né, nas provas de língua portuguesa. Por quê? Porque sempre trazem uma crítica a algum aspecto social, político, tá? Elas estão presentes, marquem, em revistas específicas chamadas de bis e mangás, né? As histórias em quadrinhos, mas as tirinhas costumam aparecer, por exemplo, aí nas provas, né? Em jornais, né? Revistas de modo geral, tá? Não só as tirinhas, como também as charges, né? Bem, para saber mais, marquem aí também, acredito que vocês saibam, né? Mas mangá é uma revista com histórias em quadrinhos de origem japonesa, né? Bem, características das tirinhas, das histórias em quadrinhos, né? A gente tem o diálogo entre personagens, né, que aparecem aí nos balõezinhos, inclusive aqui na segunda coluna da página 19, nós temos os balões aqui, né? Cada um deles introduz um tipo de fala específica ou até mesmo pensamento, né? Então, o balãozinho do grito é aquele que fica assim todo cheio de rabichos, né? A gente tem o balão da fala, que é esse primeiro que aparece aqui. Quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, o balão tem vários rabichos, né? Representa ali que várias pessoas estão falando. E a gente tem o balão do pensamento, que é aquele que vem em formato de nuvem, né? Com umas bolinhas, tá? Esse é o balão do pensamento, tá? Bem, continuando aqui, na página 19, a gente tem aqui uma espécie de balão do narrador também, tá? Que possui, né, não possui rabichos, né? Ele não é associado a nenhum personagem específico, ele é o balão do narrador, tá? E aparece como caixas quadradas flutuantes, tá? Vocês já devem ter visto, nas tirinhas não é muito comum, mas nas histórias em quadrinhos em que há narrador, né, a gente tem ali uns balões assim quadradinhos, flutuantes, tá? Que vão direcionando a leitura ali da história em quadrinhos, tá? Além disso, gente, uma característica importante desses gêneros é a linguagem mista, a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Tanto na história em quadrinhos como também nas tirinhas, é muito comum que haja o quê? As imagens, né, os personagens ali, as imagens, as cenas e os balõezinhos que trazem as falas, os pensamentos desses personagens. Por isso a gente tem um cruzamento, um casamento aí entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Imagens e texto. E por fim, é interessante que vocês vejam aqui, abaixo desse para saber mais, a gente tem algumas características desses gêneros, tá? E aí a gente tem, no segundo parágrafo, tá? Eu vou pedir aqui para vocês marcarem a presença de onomatopeias. O que são onomatopeias? São palavras usadas para representar sons, né?
na escrita, tá? Então, por exemplo, é muito comum nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, né, aquele Z, para representar o que? O sono, a pessoa que está dormindo, tá? A gente chama isso de onomatopeia. Então essa sequência de Z's aqui, ela representa o sono, aquele barulho, né, que as pessoas fazem quando estão dormindo, quando estão roncando, não é isso? A gente tem o crash para batida, tá? Então perceba que a onomatopeia é o que? Sempre uma tentativa aproximada de representar na escrita esses sons, né? Então, por exemplo, o som de uma batida, né? Pum. A gente tem às vezes, né, aquele som da explosão, né, que é representado nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, como POW, não é isso? P-O-W, né? Como é que é o beijo? Smack, ó, né? Esse barulho, a tentativa de representação dele na escrita é o smack, né? A gente tem, por exemplo, a tentativa de representar, né, uma onomatopeia, né, para representar o latido do cachorro. Como é que é? Au, au, não é isso? Então, essas são as onomatopeias, né? São palavras utilizadas para representar na escrita alguns sons. Então, a gente tem au, au, né? O toque do telefone é o trim, trim, não é assim? Que aparece nas histórias em quadrinhos e também na tirinha. Essas são as onomatopeias, tá bom? Bem, vou deixar aqui no final do vídeo a descrição do dever de casa, né? Hoje não teremos atividade devolutiva só na aula que vem. Então é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima aula. Tchau!